Olá, muito bom dia a todas e todos. Oi? Estão me ouvindo? Voltamos, ok. Tudo bem, pessoal? Acho que tá ok, né? Agora sim, para mim veio um pouco mais alto, mas agora equalizou. De novo, meu bom dia para todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu sou o Yuri Pita, sou jornalista, também tenho um mestrado em Administração Pública e Governo. Alguns de vocês, espero, me vejam daqui a pouco à tarde ao vivo na CNN. Eu sou âncora da CNN Brasil, meu jornal é o CNN 360, ao lado da Débora Bergamasco. E já faz alguns anos, confesso, eu esqueci de fazer a minha lição de casa, de saber há quantos anos que eu participo, e sempre com uma grande honra, do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Já moderei algumas das mesas. Na época da pandemia fizemos online também, pude estar, e sempre que o pessoal me chama, Luana, Fábio, Tatiane, a minha resposta é sempre sim, é só questão de saber que dia que eu venho para cá para estar com vocês. E muito legal que, das últimas participações para cá, eu também passei a dar aula em faculdade, que também aumenta essa dinâmica e esse desafio de reter a atenção das pessoas. Né? Hoje em dia não é nem um pouco fácil conseguir, eu não consigo reter a atenção do meu filho, que dirá de plateias das mais variadas origens. Então a gente tenta sempre fazer isso da forma o mais descontraída, o mais leve possível. A gente pode falar de assuntos difíceis, pode falar de questões mais duras, pode trazer notícias desagradáveis, mas a gente tem que fazer isso com o mínimo de empatia e leveza, porque afinal de contas, todos e todas aqui estamos no mesmo barco. E é isso que a gente vai fazer aqui, e no meu caso ainda com a super honra de estar mais do que muito bem acompanhado neste painel, cujo tema, né, o nosso nome aqui, Advocacy é para Todos, o poder da comunicação em políticas públicas. E que a ideia é que seja um formato de podcast, e um podcast muito legal, porque não só Laura, Luana e Marilice vão falar, mas quem puder também, quiser fazer as suas perguntas, a gente vai fazer um modelo de talk show com participação de todo mundo. Está aqui o QR Code, né, para quem pegar o celular só para escanear o QR Code, já poder acessar a gente e concentrar conosco nesse assunto que é tão importante, um tema fundamental, como comunicar saúde de forma clara e acessível para o público geral. E com o objetivo, de novo, de engajar, de incentivar a participação ativa nos espaços sociais, num momento tão desafiador, sempre foi desafiador, mas às vezes a impressão é de que é cada vez mais. Por outro lado, também temos cada vez mais ferramentas para isso. E, de novo, né, a felicidade de estar aqui no momento em que falar de comunicação, falar de reter a atenção das pessoas e falar de informar bem as pessoas, é o que eu me dedico há mais de 25 anos de vida. E, de novo, com pessoas, nossas trajetórias têm muitas similaridades, tem algumas boas coincidências. Estava falando para a Marilice que as pessoas de boas energias vão se encontrando pelo caminho, vão achando elos em comum. E é isso que eu acho que a gente procura fazer nessa mesa de hoje. E num movimento tão importante quanto o Todos, é fundamental pessoas de boas energias, pessoas de good vibes, nesse sentido de todo mundo engajado, remando para o mesmo lado. É isso que a gente vai procurar fazer aqui. Tentar não só para mudar políticas públicas, não só para buscar ali o melhor, o bem-estar das pessoas que mais precisam em momentos desafiadores, como o enfrentamento de um câncer, mas, no mínimo, para a gente ter uma sociedade mais educada, mais civilizada e mais preparada para lidar com as situações que vão surgir nas nossas vidas. Deixa eu, enfim, já falei bastante aqui, acho que é fundamental apresentar nossas três convidadas e, mais do que tudo, as pessoas que vão nos inspirar hoje. Vou começar aqui primeiro com a Laura Cury, coordenadora do projeto de álcool na ACT Promoção da Saúde, cofacilitadora de desenvolvimento sustentável no GT, no Grupo de Trabalho Agenda 2030. Laura, muito bem-vinda. É um prazer estar aqui contigo. Vou depois apresentar a Luana e a Marilice, mas queria que você desse já uma primeira Só ia saudação. dar bom dia a todas e todos. Obrigada, Yuri, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês. Meninas.
Seguindo aqui, na ordem, não foi combinado, mas, de novo, como as coincidências e boas energias vão se conectando, já está na minha ordem aqui do meu roteiro. Aqui, a Luana Lima, advogada, mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em ação humanitária pela Universidade de Genebra, gerente de políticas públicas e advocacy da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, Abrale, e coordenadora do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Luana, eu que tenho que te agradecer, não só por estar aqui, mas pelo convite. Um prazer estar aqui no palco contigo. Yuri, eu que agradeço. Bom dia mais uma vez a todos e todas. Yuri, eu que agradeço. Acho que o Congresso não pode deixar de ter você sempre com a gente e um importante comunicador. Então, é uma honra ter a sua presença e a sua moderação aqui. Obrigada. E a Marilice Daronco, que uma das primeiras coincidências é jornalista, assim como eu. Ela é doutora e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Esta é uma das outras coincidências, né? A Marilice, que é do Rio Grande do Sul, e eu tenho laços familiares pelo meu filho. Meu filho, minha ex-mulher é gaúcha, então a gente tem uma conexão forte com o Rio Grande do Sul, além de São Paulo, de onde é a minha mulher paulistaníssima e a minha atual mulher, enfim, e sou daqui de São Paulo, mas o Rio Grande do Sul, por todos esses laços da família do meu filho, também é um local que eu tenho muito apreço, muito carinho. E a Marilice está aqui conosco, entre outras questões, por ser jornalista, por também ser uma doutora em comunicação, mas porque tem no seu histórico, né, o diagnóstico de linfoma não Hodgkin folicular. Esse diagnóstico foi dado em julho de 2023. Marilice estava contando para a gente que faz um mês que saiu aí do isolamento para poder estar conosco. Então, o quanto vai ser poderoso, tanto quanto as falas da Laura e da Luana, mas a fala da Marilice aqui vai ser muito poderosa nesse sentido. E desde o diagnóstico, ela faz parte do grupo Girassóis, que luta pela qualidade de vida e pelos direitos do paciente com linfoma. Marilice, que enorme honra para todos nós ter você no palco e podendo celebrar este um mês de você deixar aí o isolamento. Na verdade, a honra é toda minha. Quero agradecer o convite. E, na verdade, eu acho que não só o convite, acho que a gente precisa dizer a abertura do espaço para dizer que a gente existe. Para dizer que o linfoma existe, que a gente precisa de espaço, que o linfoma folicular necessita de novas pesquisas, de novos tratamentos, enfim, para dizer, nós existimos e nós precisamos disso tudo, dessas conversas, inclusive. E é isso que a gente vai tratar entre vários outros temas que percorrem ali, e aí minha dupla felicidade, como eu disse, não só sou jornalista, mas tenho uma formação também pela GV, em Administração Pública e Governo, e tudo a ver com o que estudei e com o que procuro também na minha atividade jornalística, mostrar o quanto são importantes as políticas públicas e o debate sobre as políticas públicas, que é disso que se trata da gente falar aqui. E, de novo, só para reforçar o recado, vou pedir para o pessoal mais uma vez botar o QR Code para quem está aqui na plateia poder participar da conversa, né? Escaneia o QR Code, manda para a gente suas perguntas, as suas observações. A ideia aqui é que seja um podcast de todos nós que estamos aqui neste evento, aqui neste ambiente. Mas quem está acompanhando a gente também online, pode colocar as dúvidas no chat e daqui a pouco a gente dá uma circulada. Já que eu comecei a apresentação daqui para lá, vou pedir para a gente começar de lá para cá, porque, de novo, como a Marilice tem esse histórico para nos contar, eu acho que a primeira questão que me ocorre, Marilice, é como processar o diagnóstico que você recebeu um pouco mais de um ano atrás, e depois como se engajar na comunicação, né, literalmente falar de algo que não é trivial, um diagnóstico desse tipo. Queria começar contigo para contar um pouquinho da sua história. Eu acho que eu preciso contar primeiro que a editoria de saúde é muito familiar para mim. Eu trabalhei muito tempo na editoria de saúde, no Grupo RBS, em Santa Maria, onde eu moro. Então, eu estava acostumada
a entrevistar pacientes, inclusive pacientes com câncer. Eu trabalho numa cidade onde ela é uma cidade universitária, onde a gente tem um hospital universitário, tem um tratamento pelo SUS muito eficiente do câncer. Então, já era da minha rotina acompanhar isso. Também era da minha rotina acompanhar muitas questões de judicializações de processos, mas no papel do repórter. E a gente sempre diz, eu estudo história oral, né? Então, a gente sempre fala a respeito dessa importância de se colocar no papel do outro. E eu sempre achei que eu me colocava muito bem no papel do outro, até o outro ser eu. É quando você veste a pele, de fato, do paciente, que tu consegue sentir o que é ser o paciente. Aí eu me lembrei muito disso ontem, a gente teve uma fala muito bonita, onde disseram, o paciente nasce no momento que ele recebe o diagnóstico. Para nós também. Não é só para o médico. A gente renasce no momento do diagnóstico, porque eu tenho certeza que nós não seremos mais os mesmos. Nós vamos passar por uma série de questões emocionais, físicas. Posso dizer hoje para vocês, por exemplo, eu estava pedindo antes para abrirem a garrafa d'água aqui para mim, porque eu ainda não tenho a sensibilidade na ponta dos dedos. Eu tenho um grande problema de memória. Justo eu que trabalho com memória, hoje, tenho que dizer, ainda tenho falhas grandes de memória. Então, mas não só essas questões físicas ou neurológicas. O nosso emocional, a nossa reconstrução enquanto pessoas, porque tu faz uma reavaliação de todos os teus valores, né? E como que acontece, tu tinhas perguntado a respeito do diagnóstico, né? Eu não tive nem tempo de processar, porque foi tudo muito rápido. O meu tratamento ele é todo pelo Sistema Único de Saúde, então eu me sinto, inclusive, na obrigação de dizer viva o SUS, estou viva devido ao SUS, isso eu tenho certeza absoluta. E o meu diagnóstico ele foi muito rápido, a partir de um olhar... numa entrevista, uma médica teve uma percepção de um inchadinho no meu pescoço e me sinalizou que eu precisava buscar ajuda, e fui buscar essa ajuda no SUS e encontrei. Eu tive a internação muito rápida, porque o meu caso era super grave, ele já estava espalhado por... Ele é um câncer hematológico, né? E ele já estava bem espalhado, ele já estava numa situação que eu não conseguia nem ficar no aguardar e esperar, que é um caso comum no linfoma folicular. No meu caso, eu já tive que iniciar imediatamente o tratamento. Então, eu fui hospitalizada, fiz os exames necessários e um mês depois eu já estava iniciando a quimioterapia com R-CHOP. Fiz as 6 sessões, fiz, né, todo o tratamento e tive que entrar com uma ação judicial para conseguir fazer a manutenção com R-CHOP. Então, quando a manutenção com rituximab, desculpa. Então, quando a Luana fez o convite para que a gente apresentasse um vídeo na reunião da Conitec, em busca justamente do medicamento que era tão importante para mim, aquilo me sensibilizou muito. E tem um ponto que eu acho que é bem definidor dentro da minha história, porque, assim, o que eu pensei quando eu tive o diagnóstico do linfoma folicular? Vou ter em casa todos os equipamentos que eu precisar, vou começar a comunicação, vou começar a divulgar, os meus canais vão se transformar nos canais de comunicação dessa causa. E eu não consegui. E aí isso começou com um peso muito grande para mim, porque eu me senti falhando nisso. Eu tentava gravar e eu não conseguia. Gravar vídeo, que era uma coisa tão natural para mim, não saía. Eu fui conseguir fazer a primeira gravação com o convite da Abrale, de fato, para participar da reunião do Conitec. E eu fiquei sabendo da reunião justamente justo eu, que era acostumada a acompanhar todos esses processos, eu não sabia que ia acontecer aquela reunião. E isso também me pegou e eu pensei, se eu, que conheço, que acompanho, não estou sabendo... O que eu vou dizer dos outros pacientes que muitas vezes não estão tão informados quanto eu? E aí a gente olha para aquelas estatísticas que apresentaram ontem de como as pessoas não conhecem bem o câncer. Eu não sabia o que era um linfoma. Eu não sabia o que era um linfoma folicular. Eu precisei ser educada durante o meu tratamento para isso. A Abrale foi um dos canais muito especiais onde eu encontrei isso. Então, isso tudo para mim, desse momento de conseguir fazer as gravações, de conseguir participar, de conseguir atuar nesse cenário, me desenvolveu
Não só nas minhas capacidades de comunicadora, mas na minha capacidade de ser humano que, de repente, pode ajudar o próximo. E eu imagino o quanto é difícil para as pessoas, porque se eu, que conto com o auxílio de um bom advogado, eu tenho o Otávio Osório e o Roque Dias ao meu lado para buscar esses medicamentos judiciais. Eu fico pensando hoje nas pessoas que não têm isso e, no meio de um tratamento, entre uma quimioterapia e outra, ainda tem que correr atrás de papelada, de burocracia, e tem que ouvir numa reunião do Conitec um não para o medicamento que elas precisam. Aí eu questiono, quem quer nos ouvir? Essa pergunta muito poderosa, né? E muito forte aqui. Sei que aqui, nos que estão nesta sala, e nos que estão acompanhando online, tem muita gente querendo ouvir. E a Marilis colocou um ponto que é importante, que é essa participação em consulta pública, né? E é uma coisa muito fundamental, aí de novo puxando um pouco para o meu histórico para dar a palavra aqui para a Luana, do quanto a gente, ao estudar políticas públicas, é fundamental não isolar, né, o burocrata, aquele que está com a mão, né, tomando as decisões, com a caneta na mão, não se isolar da vida real e dar voz também não só às pessoas do mundo real, mas ao street level bureaucracy, né, ao burocrata do nível de rua, aquele que faz o atendimento direto nas pessoas, o quanto isso é poderoso também, o quanto isso tem que ser levado em conta. Mas o quanto, em audiências públicas, Luana, aí queria jogar para você, como que é esta... Como é que surgiu a ideia, como é o trabalho de incentivar os pacientes a participarem de consultas públicas e, de repente, correrem essa situação, né? Poderem vivenciar essa situação que a Marilice descreve, de estar ali no meio de uma reunião que você acha que pode dar algum conforto, mas talvez a dureza da burocracia, ali, a dureza dessa atividade não seja tão fácil. Como preparar a pessoa a participar e como fazer com que a participação dos pacientes tenha o poder que deve ter. Obrigada, Yuri. Então, muito bom escutar a Marilis, que tem essa jornada, né, além de dentro do jornalismo, mas também enquanto paciente. Mas eu queria lembrar um ponto aqui que eu acho que é muito relevante. Quando a gente está falando de comunicação, de acesso à informação e dessa participação social, a gente está falando de um direito humano. Comunicação, né, e a forma como você recebe essa comunicação ou essa informação e os espaços que são abertos para a gente, enquanto sociedade, enquanto cidadão, enquanto paciente, para a gente poder ter voz, ser escutados e apresentar a nossa demanda, e esse é um direito, né? Dentro de uma democracia, sobretudo. Então, a gente precisa reconhecer e ter isso muito claro, que receber uma informação verídica, né, uma informação com qualidade, isso é um direito nosso, que é um direito construído, né? Não é, você veja bem, acho que com as fake news e com toda essa situação, a gente vê que a gente precisa exercer mais este direito. Então, tem o direito no sentido de receber essa informação verídica, o direito de ter acesso a esses espaços de construção democrática, que são fundamentais, e de construção de políticas públicas, onde a gente vai ter, né, a construção e a efetividade, o debate e a discussão com quem está diretamente implicado, é objeto dessa política pública. Então, no caso de uma avaliação de tecnologia em saúde, no caso de uma incorporação, eu preciso ter a voz do paciente. Eu preciso ter o paciente lá, né? Se eu estou falando de um orçamento participativo, do que vai ser investido, né, onde que vai, o que vai para a saúde, o que vai para a educação, eu preciso ter as pessoas que moram naquela cidade implicadas com o orçamento participativo. Então, é importante a gente compreender que esses espaços, né, são espaços democráticos e que vêm se fortalecendo ao longo dos anos, né, sobretudo depois da nossa Constituição aí de 88. Mas ainda é um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande permitir essa participação social. Então, eu vou citar aqui como exemplo, já que a Marília está aqui, nas consultas públicas. A gente sabe que na saúde a gente tem diversos espaços. A gente tem
os conselhos de saúde, né, que estão no âmbito dos municípios, no âmbito dos estados, e a gente tem o Conselho Nacional de Saúde, né, onde a gente tem essa representação da sociedade ali fazendo, tanto no papel, né, da construção de políticas públicas, mas de monitoramento também e avaliação dessas políticas, né, não só no momento ali de construção de escuta. E lá no Ministério da Saúde, né, as tecnologias, a gente chama de tecnologias, né, aquilo que vai ser incorporado, que vai entrar como um tratamento, como um medicamento, né, é feita uma avaliação. E ali, naquele processo, a gente tem momentos hoje ainda muito pontuais de escuta do paciente. Então, a gente tem a perspectiva do paciente, a gente tem as consultas públicas, né, em alguns casos, audiências públicas. Mas, em todos esses momentos, acho que o que é muito importante é que a gente tem feito uma construção, não só a gente aqui, enquanto TJCC, o Abrale, mas todos, estou vendo os parceiros aqui de organizações também de apoio ao paciente, nós temos nos fortalecido e amadurecido até tecnicamente para fazer esse debate. Quando a gente fala de advocacy, né, mas porque o tema até aqui da nossa discussão é advocacy, né? Quando a gente fala de advocacy, mas o que é advocacy? O que é fazer essa, né, o que é isso? Advocacy, comunicação. O advocacy nada mais é, né, do que uma forma estruturada da gente buscar a efetividade do direito, buscar trazer voz. Então, quando a gente está ali, né, diante de uma incorporação de um medicamento que a gente entende que ali é necessário para aquele paciente, que é importante, como foi o caso de uma tecnologia para linfoma folicular. É essencial que a gente traga essa pessoa. E a gente, nesse trabalho de organização de apoio ao paciente, a gente procura falar com esse paciente sobre o processo. Né? O que é esse processo? O que é estar nesse processo? Que é difícil. Porque se a gente for ver os caminhos para essa participação social, e isso é até, às vezes, um empecilho, a efetividade desse direito de participação social, ele é difícil. Então, é o site que é difícil, é o logar no gov.br, é ter a informação sobre essa consulta pública, como a Marília estava falando aqui, eu não sabia, ela não sabia dessa consulta, né? Então, a gente tem, não é, os comitês de paciente, então, tendo em vista um trabalho que já é de longo prazo, a gente já tem toda uma comunicação que é voltada para o paciente, inclusive nesses momentos de participação social. E aí, a partir do momento que a gente comunique que o paciente ele se sente bem para essa participação, a gente faz a preparação dele, toda a construção para estar nesse espaço. E acho que, sobretudo, ampliar, estar ali naquele espaço, falar sobre a sua patologia, sobre aquilo que é necessário tecnicamente, mas também ampliar, né, que a voz dele possa, nesses momentos tão pontuais, né, se expandir. Aproveitar a chance, né, Marília? Você queria complementar, né? Eu queria só complementar, porque nós temos o grupo Girassóis, né? E temos uma brincadeira em relação a isso, porque o girassol representa o grupo do linfoma folicular, justamente por uma estrutura de como ele se desenvolve, e nós brincamos que nós somos não só um grupo, mas uma lavoura de girassóis já, né? E o que acontece? A Braille, ela teve um diálogo muito bonito, ela permanece em diálogo sempre com o grupo em relação a essas consultas e tudo que pode nos desenvolver. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala de comunicação também, por exemplo, a revista da Braille tinha acabado de fazer um material sobre linfoma, quando eu tive o meu diagnóstico. Então, esses são canais bem importantes, e esse diálogo com o grupo também. Só que quando tu falas, Luana, assim, a gente está disposto a dar voz a vocês. Sim, vocês estão dispostos a nos dar voz e ouvidos. O que eu sinto falta, às vezes, é em relação a quem está no processo, no comando, ouvir. Não só. Porque, muitas vezes, o que eu senti, por exemplo, na consulta? Que, ok, a gente está votando, ok, a gente está participando, a gente está levando a nossa opinião. Mas quem está ouvindo? Porque as pessoas estão com as suas opiniões tão fechadas que elas, às vezes, não estão dispostas a ouvir o que o paciente está dizendo. Você falando isso, Marília, também me ocorre um pouco do quanto, muitas vezes, esses processos podem ser
encarados por alguns apenas como cumprir a etapa, né? É ticar da lista ali porque é uma exigência legal ou algo do tipo. E aí, Laura, queria pegar esse gancho, né, do que a Luana e a Marilis falaram, que é justamente não só conseguir o espaço para ser ouvido, mas fazer com que, de fato, as pessoas ouçam. Como é que é esta preparação de comunicação no trabalho que vocês fazem pela CT, para conseguir disseminar a comunicação e conseguir, de fato, influenciar aí os mais diversos atores, desde dos tomadores de decisão, mas até as próprias pessoas, né? A sociedade em geral, que nem sempre está, de novo, atenta. A competição pela atenção tem sido cada vez maior e mais difícil ainda para uma mensagem tão estruturada que muitas vezes precisa de muito conhecimento e muita atenção das pessoas. Bom, Yuri, obrigada pela pergunta. Eu acho que você meio que já esboçou a resposta, né, na própria pergunta. Né, tomadores... Eu confesso, às vezes eu tenho essa mania de... Os meus colegas lá na CNN voltam e meio... não, você já colocou tudo, mas não. Não, mas é ótimo, vamos elaborar. Só para indicar o caminho. Vamos tentar elaborar. Antes, então, de eu retomar esse ponto que você já tão bem trouxe, eu só queria esclarecer que eu venho de um lugar, né, um lugar de fala um pouco diferente, né, a minha experiência é outra. A CT Promoção da Saúde, que é a organização, né, que eu estou aqui representando, a gente não trabalha diretamente com pacientes. A gente trabalha com advocacy, né, para promoção de políticas públicas de prevenção para doenças crônicas, né, entre elas o câncer. Então, ainda que a voz, né, de pacientes, né, de pessoas diretamente implicadas, seja fundamental, e que a gente também, né, busque fazer com que essa voz seja ouvida, o meu trabalho é um pouco diferente, né? Então, eu não trabalho diretamente com acesso a tratamento, a medicação. Então, vou trazer uma fala talvez um pouco mais genérica. Mas, vindo, então, desse lugar do advocacy, né, começar falando que, quando inclusive, a gente às vezes faz capacitação, né, de advocacy. E a gente fala que o advocacy está dividido o nosso trabalho em 3 pilares. O advocacy em si, que é a incidência política direta, né, o contato com tomadores e tomadoras de decisão, a comunicação e mobilização em rede. Você não pode tirar um desses pilares, a casa cai, né? Então, essa incidência política, ela tem que andar lado a lado com essa comunicação e com essa mobilização. Por diversos motivos. Porque eu preciso falar com o tomador de decisão, mas eu também preciso que a população entenda do que eu estou falando. Essa é uma causa que faz sentido para a população, para um grupo específico, para todo mundo, de uma maneira ou de outra, porque se eu estou falando de prevenção, mesmo que eu não tenha o diagnóstico, eu posso vir até o diagnóstico, né? Lembrando que diversos tipos de câncer podem ser prevenidos, né? Uma quantidade assim, significativa, né, de casos pode ser prevenida. Então, a população precisa entender qual é a minha causa. Isso faz sentido? Né? E começar desse tipo de aproximação. Isso significa também que a informação precisa ser acessível, ela precisa ser fácil. Né? Então, a própria Marilis estava falando, eu que sou jornalista, ela, né, me colocando as palavras dela, ela que é jornalista de saúde, não sabia o que é, então, né, você imagine uma pessoa leiga. Então, essa informação que a gente está passando para a população, ela precisa ser acessível, ela precisa ser, entre aspas, traduzida. Né? Não adianta eu levar todo um manual, um estudo científico, né? Eu preciso captar em poucas palavras, em uma frase, o que é isso, como é que a pessoa é impactada e por que a política, a lei, o programa, né, enfim, a política pública, por que isso faz sentido, por que ela é boa. Né? Então, por que a população deve se engajar com essa causa? E daí isso faz toda a diferença na hora de você fazer a incidência política direta de fato. Então, na hora que você vai falar com um tomador de decisão, com um parlamentar, por exemplo. Porque isso já ou né, a gente espera, já é um pleito da população. Não é um tema que não está na boca do povo, que não está sendo coberto pela mídia, que as pessoas não estão comentando, que a população não apoia. Então, enquanto, né, por exemplo, os parlamentares, enquanto representantes eleitos do povo, eles deveriam, pelo menos em tese, né, ouvir a voz do povo. Então, o que faz sentido para a população? Então, eu acho que essa comunicação, ela é fundamental, né, para o advocacy, esse tipo de comunicação, esse tipo de mobilização. Não sei se eu respondi sua pergunta. Né? Eu acho que você tocou num ponto que é importante, a percepção do que está na pauta ou do que
tem um espaço para entrar na pauta, né? No fundo, e a gente lida muito isso no jornalismo, né? A informação pode ser uma questão importante, técnica, mas se não estiver na pauta do debate, é difícil de emplacar. Ao mesmo tempo, a gente tem que se engajar em pautar outros assuntos, não ficar só refém da pauta. Era isso que eu ia comentar, Yuri. Acho que são duas coisas. Uma são as janelas de oportunidade que a gente identifica. O que já está na pauta, o que né, já está aí na boca do gol. E a outra é como que eu torno um assunto que talvez não esteja na pauta, mas como é que eu chamo atenção para ele, né? Se é um assunto importante, eu preciso falar sobre ele, e como é que eu faço com que as pessoas percebam que esse é um assunto fundamental para ser debatido na sociedade. Yuri, acho que a Laura traz algo que é muito importante, e acho que os trabalhos são complementares, né? Que é, né, quando eles têm essa visão, né, a ACT, do que uma necessidade do grupo ali, ou uma necessidade ali na sociedade. Você tem as formas de comunicação. Uma que vai ser aquela forma direta para aquele público, né, a forma como eu comunico aquela política, aquela ação para aquele público, e a forma como eu vou trabalhar com esses tomadores de decisão, a forma como eu levo essa comunicação. E aí, né, a forma como você fala, por exemplo, a forma como eu vou trazer a informação para um grupo de pacientes, ela é diferente, às vezes, da sensibilização que eu vou trazer para aquele tomador de decisão, para aquela pessoa que está lá no Ministério da Saúde, para aquele gestor. Então, a gente precisa ter informações assertivas para os públicos que a gente está trabalhando. E uma das questões que eu acho que são muito... hoje é muito duro, assim, que a gente enfrenta, é que, por exemplo, a voz do paciente ou aquele grupo, né, que é objeto daquela política pública, não tem tanta relevância como de um especialista, um médico, por exemplo, e não aquele paciente que está ali na sua jornada com aquele câncer, com aquela doença. Então, a gente, trazendo mais uma vez aquele caso, né, que foi ali na Conitec, nós, na época quando a gente teve era a perspectiva do paciente, esse momento em que um paciente é escolhido para falar ali durante poucos minutos, ali 10 minutos da sua jornada, representando todos os pacientes de uma patologia, numa reunião técnica ali, para avaliação da entrada daquele procedimento ou medicamento na tabela do SUS, né? Então, a gente não conseguiu, ali naquele momento, fazer a inscrição de um paciente, a gente estava em busca de um paciente de linfoma folicular, depois nós achamos, e eu apresentei na reunião, fiz essa representação na reunião, e apresentei os vídeos e as falas, e um dos vídeos era o da Marilice. E quando acabou a reunião, Yuri, que foi perguntar, tem alguma pergunta, tem alguma questão? Não foi feita nenhuma questão por aqueles membros da comissão. Então, isso é muito frustrante, porque a gente precisa... Lembrando só que a gente está com uma grande possibilidade de, inclusive, a comissão se tornar a única forma da gente conseguir esse medicamento, né? Porque tem uma mudança prevista em votação nas próximas semanas, para a Conitec ficar como órgão e a gente perder a judicialização dessas ações pedindo a medicação, né? Então, só queria lembrar isso. Então, cada vez mais a gente precisa ser ouvido pela Conitec. A Marilice está falando aqui da decisão do STF, né, que agora o relator pediu, a gente teve um pedido de vista ali, mas que vai impactar, né, na questão na judicialização dos medicamentos, né, que não estão na tabela. Mas, enfim, voltando a essa questão da comunicação, então, os trabalhos eles são complementares. Quando a ACT ela consegue atingir esse grupo e falar, né, de maneira assertiva com ele, e trazer essa mobilização para aquilo que é importante para a mudança, né, política, né, para o engajamento político, isso é muito importante. Isso é acesso também ao direito ao conhecimento, né? Ter direito ao conhecimento e abrir essa perspectiva de uma atuação política, né? Deixa eu ser um homem de palavra aqui. Como a gente disse, a ideia é que a gente faça uma conversa com participação, então já tem algumas perguntas aqui. Eu vou tomar a liberdade de juntar as perguntas da Neila Cristina Franco, do Grendac, e do Igor Fernando de Oliveira, porque acabam abordando um pouco do que a gente já tratou, mas eu acho que
tanto Laura quanto Luana, e depois Marilis pode dar sua perspectiva, trazendo casos concretos, né? Porque a Neila pergunta aqui, como informar de forma técnica e atrativa, gerando conscientização, engajamento e ação na direção de políticas públicas pertinentes e necessárias. E o Igor também pergunta, olha, como fazer, aí mais específico, né, fazer advocacy de prevenção oncológica ser um assunto atrativo para o público em geral, sendo o câncer um tabu ainda tão grande. Bom, acho que fazer um fórum como esse é um dos pontos justamente para tirar o tabu, né? Começa por aí. Mas eu acho que seria legal trazer experiências, né? A Marilis, obviamente, já trouxe esse relato pessoal dela, mas acho que, Luana, Laura, vocês podem também trazer um exemplo mais direto ali de como é isso, né? Como é que é a estratégia para fazer uma mensagem técnica ser acessível, ser atrativa para esses vários públicos. Acho que vocês já pincelaram um pouco isso. Uma coisa é falar com o parlamentar passando no corredor ali do Congresso Nacional, no Salão Verde, Salão Azul, na correria. Outra coisa, numa reunião estruturada com técnicos do Ministério, seja qual for a pasta. Outra coisa é numa reunião aberta. Queria que a gente aprofundasse um pouco nesse caminho ali. A gente vai fazer aqui uma divisãozinha. Com relação às políticas de prevenção, né, e como tornar isso atrativo, eu fiquei pensando, bom, se são prevenção, eu estou pensando aqui na minha experiência, prevenção ao tabagismo, ao álcool, ao uso de ultraprocessados, já não é uma coisa assim muito atrativa, né? A gente está falando, né, de regulamentar o uso dessas coisas. Mas uma das coisas que me ocorre, que eu acho que enfim, influencia assim, o engajamento, é que a gente está falando de grandes indústrias, né? Então, indústrias que produzem, comercializam, né, distribuem produtos que fazem mal à saúde, né? Então, né, todo mundo acho que já tem isso muito claro, né, com a indústria do tabaco, é uma vilã. Acho que a gente precisa ampliar, né, esse scope e também enxergar outras indústrias aí também como bastante problemáticas, né? Álcool, ultraprocessados, agrotóxicos, combustíveis fósseis e tantas outras aí. Mas quando a gente entende, acho que quando a comunicação é também eficaz em mostrar que essas indústrias elas estão adoecendo a população, né, causando diversos tipos de problemas, não só à saúde, mas sociais, econômicos, ambientais, que todos nós, toda a população paga o preço, que isso é feito visando o lucro e não, né, ajudar a população. Acho que isso também ajuda a causar esse tipo de indignação e de envolvimento com uma causa que, enfim, que já não é talvez, né, tão atrativa. Outra coisa, às vezes, é você conseguir utilizar frases de efeito, imagens fortes. Então, né, por exemplo, a gente tem trabalhado, vou falar mais tarde hoje, inclusive, num painel de cigarro eletrônico, né, de dispositivos eletrônicos para fumar. Uma dos slogans da campanha é vape vicia. Então, alguma coisa assim que seja fácil de lembrar, que às vezes causa algum tipo de espanto, né, trazendo essa questão do câncer, que é um tabu, ao mesmo tempo. Desculpa, estou puxando aqui sua seara, né, Luana? Mas eu tenho percebido que as pessoas têm interesse também em falar. Muitas vezes elas não sabem, né? Então, eu que, né, tenho trabalhado mais especificamente com a pauta do álcool, quando a gente fala o álcool está associado a pelo menos 7 tipos diferentes de câncer, né? Câncer de mama em mulheres, uma questão muito forte, as pessoas ficam muito surpresas, elas não sabem, e isso também... Tem uma pessoa aqui no palco, surpresa, eu não sabia disso. Nem imaginava isso. Minha visão, eu imaginaria, sei lá, sistema digestivo, outras coisas, mas Sim. Câncer de mama não... Exato, essa é a reação, e as pessoas elas também querem saber mais. Como assim, não sabia? Né? Como assim? Enfim, são aqui algumas ideias, e se me ocorrerem outras, eu volto. Luana. Obrigada, Laura. Falando sobre essa questão técnica, né? Gente, não tem como eu trazer, né? Então, quando eu estou falando com essas lideranças, não tem como eu trazer só o meu caso, por exemplo, um paciente, trazer só o meu caso, sem linkar este caso com dados e com evidências reais, né? Evidências, por exemplo, de mundo real, e não tem como eu trazer somente dados, somente informações, sem trazer
a visão do paciente ou daquele grupo para quem eu estou fazendo ali uma política pública. Então, eu preciso, acho que o início é alinhar essas duas informações, né? Então, a gente precisa ter informações que são informações de pesquisa, né, dados, informações de incidência, mas alinhar com a realidade de quem está passando ali por aquele processo, né, do paciente, daquela pessoa que vai ser implicada com aquela política. Então, acho que a primeira coisa é isso. Acho que um confirma o outro, né, traz maior relevância ali para aquele tema quando a gente está falando de comunicação. E, no caso, para que esse paciente possa ter uma fala, eu não digo mais técnica, mas uma fala de acordo com aquele momento. Então, se ele está, por exemplo, numa reunião lá da Conitec, por exemplo, é importante que haja uma preparação para que ele entenda o que é, quais são as... Né, posso falar que palavras-chave ali daquele momento, ou o tema, o ponto central. Então, é muito importante essa preparação. Então, no caso da reunião, de fato, qual que é o impacto que ele vai ter com aquela tecnologia? O que eu tive de impacto na minha vida ali? O que foi importante ali na minha vida? O que foi de interação que eu tive com aquela tecnologia? Então, eu preciso fazer a escuta da jornada. Eu preciso saber qual que foi também o impacto, não só para o paciente, mas para a sua comunidade, para os seus cuidadores. Então, eu preciso que traga essa fala. Eu tinha uma pessoa que precisava... eu precisava ter um cuidador durante essa jornada com a minha doença. No desfecho do meu tratamento, com essa tecnologia, eu não preciso mais de um cuidador. Né? É uma mulher que parou de trabalhar para cuidar do seu filho. Após o tratamento, ela pôde voltar ao trabalho. Então, qual que é o impacto? A gente tem discutido muito, e isso não é levado em consideração em muitos casos, que é o impacto social. A gente tem a análise técnica, a análise econômica, mas o impacto social, né, que vai implicar numa coletividade, no final das contas, a gente mostrar, de alguma forma, esse impacto social. Então, acho que é um pouco nesse caminho de fortalecer o paciente, nesse sentido, né, também de conhecer os dados, de entender da sua patologia, e não só do que ele está passando, mas também outros pacientes, para essa participação mais qualificada. Acho que existe uma questão que a nossa grande concorrente, daí eu vou falar como jornalista e como paciente, que a nossa grande concorrente é justamente a desinformação, né? Porque a desinformação, geralmente, ela é mais atrativa. Eu fiquei lembrando, eu tenho um excelente médico no Hospital Universitário de Santa Maria, e eu fiquei lembrando de quando ele me disse: não joga lá no buscador e vai ver o que é o tratamento. E, gente, eu fui trainee da Folha de São Paulo de Ciência e Saúde, mas é óbvio que quando ele disse isso, eu já tinha jogado lá e já tinha procurado o que era e já tinha me desesperado, porque, afinal de contas, antes de ser jornalista, eu sou um ser humano, e um ser humano com um risco, né, de uma doença grave. Então, eu acho que essa... E, claro, encontrei muita desinformação, muito material também nos próprios papers, já desatualizado, porque o linfoma folicular também carece de pesquisas, né? Então, eu acho que essa concorrência da desinformação atrativa, ela é forte. E quando a gente vem com isso que a Luana fala, da questão dos relatos dos pacientes, aí eu vou dizer como paciente, porque isso me tocou. Ontem até eu conversei com a Ana, que fez ali o tratamento com o CAR-T, e eu disse para ela como foi bom ouvir o depoimento dela ano passado, quando eu estava lá iniciando o meu tratamento, e ver que havia esperança. Porque a gente está lutando por um direito garantido pela Constituição, que é o direito à saúde, o direito à vida, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo uma série de barreiras. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas elas têm como se elas tivessem esse direito à saúde, todos os tratamentos garantidos, e a gente precisa, de alguma forma... Como? Não sei, queria ter a resposta. Mas a gente precisa sensibilizá-las, que nem sempre é assim. E eu acho também, vou
eu vou te dar a resposta de estar hoje aqui, um ano depois de ter começado. O meu tratamento começou lá em 17 de junho, quando eu tive a internação do ano passado. Estar hoje aqui no palco com vocês, conversando sobre esse tema, abrindo espaço para os girassóis, dizer para vocês que a gente existe, que a Bralha abre espaço para a gente, que o Congresso abre espaço para a gente. Vim lá do Rio Grande do Sul, dizer, olha, lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente tem um bom tratamento, a gente consegue acesso, é difícil, mas a gente consegue acesso, também é uma forma de comunicar isso. Sem dúvida alguma. E aí, eu vou juntar mais uma pergunta aqui, Marilis, que acho que você pode dar a perspectiva da jornalista e da paciente, porque a Melissa Medeiros ficou surpresa quando você falou, olha, repórter de saúde e você não tinha informações específicas do câncer que foi o seu diagnóstico, né? E aí ela faz um pensamento aqui, o quanto as pessoas, de forma consciente ou inconsciente, evitam tratar de temas que elas consideram muito, entre aspas, desagradáveis, né? Por outro lado, a gente tem percebido, eu sou jornalista há 25 anos, mais ou menos, não, literalmente 25 anos, me formei em 99, também há muito mais acesso à comunicação. E a gente vê em vários sites, portais, pelas métricas de audiência, que as pessoas buscam muita informação sobre saúde. Então, eu queria te ouvir um pouco nessa perspectiva, um pouco nessa linha do que você falou, de joga no Google, né, que, enfim, funciona para a campanha eleitoral agora, toda hora tem candidato falando, joga no Google para ver o que o outro fez de pior do que eu. Mas como é que a gente faz para jogar no Google para aquilo que é útil, assim, e o quanto você percebe que há mais interesse das pessoas em buscarem informação em meio a tanta desinformação? Eu conhecia já a Conitec, eu conhecia as consultas públicas, eu já estava acostumada a lidar com os papers científicos, porque a gente já fazia muito isso tanto na minha rotina de trabalho, quanto no treinamento que eu tinha passado no Ciência e Saúde da Folha. Já tinha acompanhado uma série de treinamentos, até para mim hoje estar aqui como paciente é a primeira experiência, porque eu estaria no teu lugar de mediador em outros momentos, né? Então, só que o que aconteceu? Dentro do grupo dos linfomas, eles são muitos. Quando a gente fala de muitos, eles são quase uma centena. Então, conhecer todos é praticamente impossível. Eu, por exemplo, tenho amigos de antes do meu diagnóstico que também têm linfoma, de outros tipos. Depois do meu diagnóstico, inclusive o marido de uma colega de trabalho também foi diagnosticado com linfoma, de um outro tipo. Então, conhecer todos eles é praticamente impossível. É quando você tem um diagnóstico ou quando você vai fazer uma reportagem específica com alguém que você vai estudar e buscar sobre aquilo ali. Mas aí, entrando mais especificamente no que tu perguntaste, eu acho que é em relação à questão da informação de qualidade. Buscar, de fato, os canais oficiais que tratam desses temas. A gente tem hoje bons criadores de conteúdo também, que trazem esses relatos pessoais em primeira pessoa, mostrando o dia a dia, né, dos seus tratamentos. A questão assim, dos próprios papers, só que daí a leitura é um pouco mais difícil para o público em geral, né? Mas eu acho que, principalmente, ter a certeza que o canal que você está acessando ele é um canal que traz informação confiável. Porque desinformação a gente acha tanto, sobre tudo. E lembrar, né, acho que a Luana que falou do direito à comunicação, né, o direito de se informar, que é um direito que todos têm, todas as pessoas têm, mas ele é um direito ativo, não é um direito passivo, né? A gente ainda, os mais jovens nem tanto, né, mas eu, meus 45, quase 46 anos, entrei na comunicação como uma atividade muito mais top-down, né? Então, eu vou ser jornalista de rádio, de TV, de jornal, de revista, eu vou escrever, vou falar e as pessoas vão ouvir. E de 20 anos para cá, isso mudou absurdamente, né? Então, o jornalista que eu me formei trabalhou uns 4, 5 anos. E aí o jornalista tagarela corta o microfone. Mas para contar um pouco do quanto essa busca por informação, ela também é uma necessidade de cada um de vocês, né? E aí estou fazendo todo esse preâmbulo do quanto o nosso assunto exige atividade, exige que as pessoas sejam ativas,
para jogar uma das perguntas, cadê? Aqui, a Roberta colocou essa pergunta. Eu vou juntar duas, eu acho que são as duas perguntas da Roberta, eu vou juntar as duas, porque ela primeiro perguntou por que as consultas públicas são tão pouco divulgadas, como fazer os pacientes terem ciência das consultas públicas, e aí depois ela tinha perguntado qual o valor das tecnologias justamente para a voz do paciente ter peso e para a comunicação em geral ter peso. E aí eu vou deixar no ar e deixo a vocês, quem quiser começar, o quanto, né, se por um lado a gente tem um ambiente de muita desinformação, tem muitas novas tecnologias para nos ajudar a informar as pessoas. Queria que vocês contassem um pouco como é que usam, quais são as boas tecnologias ou as principais ferramentas tecnológicas para esse trabalho de advocacy e de atuação. Laura, Luana, para o ímpar, para quem, já que vocês estão na dupla, e depois deixa a Marilice falar também, claro. Será que está funcionando, né? Era só comigo mesmo. Não, mas... não, voltou de novo. Eu achei que ele tinha dado uma falhada agora. Bom, com relação às novas tecnologias, acho que isso é super interessante, né? Porque um tempo atrás a gente pensava só, né, nos meios de comunicação de massa, TV, jornal, né, rádio. Isso, ainda que seja, né, super importante, interessante, isso também é muito caro. E pensar, né, que você nem sempre tem todo esse recurso disponível, né? Aliás, infelizmente, poucas vezes a gente tem esse tipo de recurso disponível. Essas novas tecnologias, acho que elas são muito úteis, né? Você pode, por exemplo, ter trabalho com influenciadores que podem ser contratados ou eles podem ser, né, parceiros da causa, né? Um porta-voz que, enfim, que quer falar sobre isso. Pode atingir públicos muito diversos, inclusive você consegue segmentar, né? Não é a mesma mensagem para todos os públicos, então, eu quero falar com jovens, eu quero falar com tomadores de decisão, enfim, você consegue, né, fazer esse ajuste fino, talvez, né, da sua mensagem para públicos distintos, com um recurso muito mais baixo. Você consegue engajamento por meio de, né, questões interativas nas plataformas, podcast. Acho que são várias formas diferentes, bem interessantes, de engajar diferentes públicos, e você também consegue ter uma análise das métricas, né? Então, em tempo real, você consegue ajustar, eventualmente, a sua mensagem, a depender da resposta que você está tendo ou não, né? Então, acho que isso é bastante interessante. E, Yuri, teve uma pergunta também sobre mobilização em audiência, em consultas públicas. A Roberta tinha perguntado de como fazer os pacientes saberem, né, das consultas públicas e tudo Posso, então, só aproveitar um último minutinho de fala? Eu acho que esse é um desafio, né? Mas acho que você conseguir participar, né, e trabalhar em rede nesse sentido é fundamental, né? Por exemplo, né, a Brale, TJCC, a rede, né, da promoção da saúde, que a CT coordena, enfim, porque as pessoas vão colocando essas informações nesses grupos, nessas redes, elas vão se mobilizando, né? Então, acho que isso é bastante importante para você ter acesso a esse tipo de informação, de que alguma coisa vai acontecer, de que você pode participar, como você pode participar. Então, né, uma ideia aqui para essa pergunta também. Começando do último ponto que a Laura colocou, do trabalho em rede, é só explicar um pouquinho, porque tem uma diferença do trabalho que a gente faz enquanto movimento TJCC. Né? A Abrale é a entidade hoje que lidera esse movimento, mas a gente tem vários membros, a ACT é membro. Então, por exemplo, nesse trabalho em rede, a Laura, a ACT, faz uma comunicação maravilhosa sobre as questões, né, por exemplo, ligadas de prevenção, mas hoje a gente tem temas mais específicos, como os dispositivos eletrônicos para fumar, como a reforma tributária. Então, nesse trabalho em rede do movimento TJCC, a gente fortalece, por exemplo, esses temas. A ACT, ela tem toda essa expertise, né, uma construção muito legal com diversos atores, tanto com a sociedade, quanto no legislativo, com os tomadores de decisão, na Anvisa, no Ministério da Saúde. Então, a gente replica, a gente fortalece, né, dentro do trabalho em rede, essa comunicação da ACT. E lá na Abrale, né, enquanto... e eles também nos fortalecem. Falei Vice-versa. Isso aí. Então, agora, enquanto a Abrale, a gente faz o trabalho ali de acompanhamento da jornada do paciente.
Mas eu queria falar que, por exemplo, participação em consulta pública, ou saber de uma audiência pública, abertura de uma perspectiva do paciente. Gente, é difícil, é muito difícil. A gente que trabalha com isso todo dia, às vezes perde uma informação e precisa, às vezes, até para ter acesso à informação, é um direito, né? A gente ter acesso à informação de uma decisão que foi decidido em uma reunião. A gente precisa, às vezes, fazer via lei de acesso à informação, via LAI, para saber, de fato, para ter essa informação. Então, imagina ali para quem é leigo naquele assunto ou naquele tema. Mas, bem, falando especificamente ali do trabalho da Abrale, que eu acho que é a forma que o paciente pode utilizar, primeiro, vendo os trabalhos, né, das organizações de apoio ao paciente com relação àquela temática, porque as organizações costumam ter aí essa área de comunicação. Lá na Abrale a gente tem isso muito desenvolvido, então a gente tem desde a revista Abrale, onde a gente vai falar dos temas, né, dentro da revista, até os podcasts e a TV Abrale, né, onde a gente faz toda essa comunicação com os especialistas. Mas sobre as consultas públicas, a gente faz o e-mail marketing, a gente tem um banco de dados, então a gente envia o e-mail marketing para o paciente. A gente tem os comitês, porque os próprios pacientes vão replicando a informação, né? Você citou aqui os girassóis, né? Então, eles têm o grupo. Eu recorri aos girassóis para nos ajudarem, né? Então, ter o contato com essa coletividade que discute o tema, que trabalha o tema, ter o contato com uma organização de apoio ao paciente, e que nem sempre é tão fácil. O paciente, quando tem um diagnóstico, por exemplo, nem sempre ele vai ter condições ali de fazer esse contato com a organização, mas é muito importante que, com os grupos, com essas coletividades, o paciente tenha contato. Agora, eu não posso deixar de falar aqui que tem que ser feito um trabalho pelo poder público de acesso à informação. Então, por exemplo, se eu entro num site, não falando somente da Conitec, né, a gente está falando de SUS, mas dentro da ANS também, né, eu falando de saúde suplementar, é difícil ter informação. Nós temos trabalhado muito com as coordenações de participação social para melhorar, por exemplo, a forma como o paciente ali, ele entrou no site, como é que ele tem acesso ali? Já tem a aba para consulta pública, eu já tenho essa informação? O que é a perspectiva do paciente para ele entrar no site e ter isso facilitado? Os formulários, porque quando eu vou participar dessas consultas, eu tenho que fazer a inscrição, eu tenho que ter a forma de escrever, de comunicar. Então, como são esses formulários? A gente tem trabalhado muito no sentido de facilitar. Agora, não é algo fácil receber essa informação. Hoje a gente tem que fazer essa busca, mas no caso, por exemplo, se a gente está falando de oncohemato, a gente tem os canais que são... A gente tenta facilitar ao máximo isso para o paciente nos nossos canais, desde Instagram até YouTube. Eu quero puxar a brasa para o nosso assado e dizer que o jornalista também... Total. Né? Quero aproveitar e te entrevistar agora, Yuri, te perguntar se por acaso essa temática chegasse para ti, não te tocaria, não te interessaria se tu soubesses, ou se os teus colegas dentro da emissora soubessem. Eu acho que também isso precisa chegar mais efetivamente nos jornalistas, né? Tem aí, então, passando para o papel de entrevistado aqui, né, não, sem fugir da raia, certamente, tem a questão da sensibilização e de como se consegue sensibilizar. E há uma dificuldade, porque, de uma forma geral, a mídia tradicional, né, veículos de televisão, os jornais tradicionais aqui do país, sejam regionais, sejam os jornais nacionais impressos, né, agora digitalizados, sejam as rádios, todas elas estão passando por um problema de estrutura muito precária, né? Marilice mencionou editoria de saúde lá no grupo RBS. A gente conta nos dedos os profissionais de saúde nacionalizados, né? Uma Cláudia Colucci, uma Lígia Formente, Fabiana Cambricoli, todas trabalhei em algum momento com as Cristiane Segato, essas grandes jornalistas, por uma coincidência, todas mulheres, né? Não sei se é tão coincidência assim. Mas, enfim, todas essas grandes jornalistas tinham um espaço mais garantido, né? E que também a mídia tem passado por uma dificuldade. Espaços reduzidos hoje Espaços também. Espaços reduzidos. Né? Então, isso também é uma dificuldade. Mas, de novo, sempre buscando o olhar do copo meio cheio,
uma história muito bem contada não precisa mais de um jornalista para contar essa história de uma forma adequada, cativante, informativa, né? Com os recursos certos, com um pouco de técnica, um pouco de orientação, qualquer pessoa hoje consegue informar. Então, talvez esse seja um ponto positivo desse mundo novo hiperconectado que a gente está. Acho que com o que a gente falou aqui um pouco, a gente conseguiu contemplar não só aquelas perguntas da Roberta, mas também aqui da Ana Carolina, da Marina Jankso, acredito aqui um pouco do que o Everton Marques colocou também. E a gente está quase caminhando aqui para o final, mas deixa eu colocar uma questão que acho que conecta com o que a Luana falou aqui. O Paulo César, de Divinópolis, está aqui conosco também, pergunta aqui o papel da OAB e do Ministério Público nesse processo de advocacy e defesa dos interesses coletivos. A gente falou muito do papel do poder público, né, pensando em poder executivo, mesmo poder legislativo, de alguma forma até o poder judiciário. Então, como é que entra uma entidade tão importante na história do Brasil como a OAB e esta instituição pública fundamental, principalmente pós-Constituição de 88, como o Ministério Público? Luana, acho que é a tua praia. Muito legal a pergunta, muito importante. Porque a gente precisa ter, né, o nosso sistema de justiça também, lógico, incluído com esses temas de interesse público e social, né, de grande relevância para a sociedade. Acho que, primeiro, é claro que a gente precisa ter a sensibilização desses órgãos e dessas instituições. Então, tem temas que a gente tem buscado discutir com a OAB. A gente vai ter até um painel aqui sobre inteligência artificial, então a gente convidou a OAB para poder debater isso, né? Então, o acesso à informação, ele vai ser dado, né, nessa perspectiva do direito, quando a gente consegue trazer essas garantias constitucionais. E, se ocorre alguma violação, a gente também vai acessar esses órgãos. Então, a OAB, por exemplo, a sensibilização, né, daquelas comissões, de quem está mais implicado com o tema, para que possa, né, falar e que possa trazer dentro do sistema de justiça essa garantia do direito à informação. É super importante. O Ministério Público, nós temos feito diversas interações com eles, no sentido de que eles possam compreender essas temáticas, né? Então, em algumas instâncias, eles já estão presentes. Então, quando eu estou falando da Conitec, da ANS, eles estão lá. Mas essa perspectiva a partir do paciente, a gente precisa trazer. Essa necessidade que a gente tem, né, dentro da jornada, ou, por exemplo, dentro de uma região, em uma região específica do país, a gente precisa trazer isso para esses órgãos, né, trazer isso para o Ministério Público. E, a partir disso, fazer um trabalho para que eles possam permitir, não é, o acesso a essas consultas públicas, para que isso seja democratizado, para que isso seja pautado, porque não é uma questão, só de ter ali no site que nós temos aquela consulta pública ou que aquilo está acontecendo. Precisamos fazer que, de fato, isso chegue a quem deve chegar, né? Essa comunicação chegue. A gente faz um trabalho enquanto sociedade civil, mas e esses órgãos, né? Então, isso é muito importante. Às vezes, a gente tem consulta pública que abre e não tem a participação de nenhum paciente. Isso é inadmissível. Então, tanto a OAB, Ministério Público, a gente tem caminhado muito no sentido de fazer interações, não só enquanto denúncia ou de uma violação de direito, mas que eles possam também ter conhecimento sobre aquela política, sobre aquele programa, sobre a situação que é vivenciada por aquele paciente, para que eles possam ter uma atuação mais efetiva. Da minha parte, eu posso só dizer em uma frase, né, que para mim é tão importante que hoje o medicamento que salva a minha vida e me ajuda a impedir que o linfoma volte foi conseguido via judicial. Deixa eu... Laura, acho que a gente podia trazer a tua apresentação aqui que você queria nos mostrar, porque acho que vai também ajudar ali, tem muito a ver com tudo que a gente está falando, naturalmente, mas é exatamente desses espaços, né, de conseguir levar aí a realidade aí das questões de saúde para os tomadores de decisão. Laura.
Perfeito, Yuri. Obrigada pelo espaço. Eu pedi para compartilhar com vocês um case que eu acho que resume, não tudo, mas bastante coisa que a gente conversou aqui hoje. Dá para projetar? Ou sou eu que faço isso? Acho que não, né? A gente conversou um pouquinho primeiro, né, sobre como tornar isso atrativo. Essa é uma campanha que foi lançada recentemente sobre álcool. Primeira campanha grande assim que a gente lança, e a gente fez essa brincadeira com as palavras, né? Que é uma dose de realidade. Então, acho que talvez depois vocês me contam se vocês acharam que ficou atrativo. Mas vou dar uma passada. Tem muita coisa aqui, mas só para... O que eu estou fazendo de errado, Luana? Será? Eu quero só mostrar uma outra coisinha para vocês. Vou tentar de novo. Ali, em direção ao... Ali. Não? Mira no rapaz ali, ó. Ele levantou o braço para você. Ali, ó. Pronto. Tá, Tem duas vamos lá. mãos agora para você acertar. Vamos lá, vamos tentar de novo. Você... Tá. Então, vocês podem passar também. Vamos lá. Ah, não tá. Ah, tá bom. Como que a gente vai Deixa eu criando contando uma um pouquinho. expectativa. Deixa eu contar um pouquinho da campanha. Então, essa foi uma campanha que a gente buscou... Assim, a gente tinha um público-alvo específico. A gente queria trabalhar principalmente com os tomadores de decisão, principalmente no Congresso Nacional, né, porque a gente estava trabalhando com a ideia da reforma tributária e do imposto seletivo majorado para produtos que fazem mal, entre eles o álcool. Então, a gente quis trabalhar principalmente em Brasília. E a gente usou bastante peças assim na rua, mobiliário urbano, tentando assim, saber exatamente por onde passa o parlamentar. É no aeroporto, é no caminho para o Congresso, é perto da residência, no shopping. Então, essa foi um pouco a estratégia, esse foi o público-alvo. E eu, de novo, não estou conseguindo passar. Vocês querem passar para mim? Ah, não está ainda em cima. Tá, vamos esperar. A Laura falou duas coisas importantes ali, né? O aeroporto de Brasília é um dos locais para se buscar compartilhar informação, né? Para conseguir pegar ali os congressistas e mesmo os burocratas, mesmo os ministros, secretários, etc., no trânsito deles, né? Tá viajando, e cá, né? para nós, para não perder a chance aqui, né, da piada, são vocês falaram ali de tomadores de decisão, Congresso Nacional também são os tomadores de dose, né? Porque se tem um lugar que o álcool é popular, são os centros do poder. E aproveitando, enquanto não coloca, teve desdobramentos dessa campanha. Então, uma das coisas que a gente fez, que foi... Inclusive, foi no Dia dos Namorados desse ano, a gente foi para o Congresso Nacional, a data aleatória, tá? Mas, por acaso, foi Dia dos Namorados, a gente foi para o Congresso Nacional e a gente fez toda uma mobilização da CT, mas também de parceiros, né, com a rede. E, inclusive, a gente tinha o stand de dose de realidade, a gente tinha os drinks, estava super bonitinho o stand. Depois eu mostro para vocês, quando eu conseguir projetar. E daí as pessoas chegavam, né, e às vezes elas achavam que elas iam ganhar um drink mesmo, enfim, e daí a gente falava, não. Só que não. Aqui a dose é outra, né? Enfim, tinha todo um cardápio. Mas essas também são estratégias que podem ser interessantes para você usar em determinados espaços, né? No Congresso, numa Assembleia Legislativa, em universidade, no Congresso, né? Pode ser legal também, que você engaja a pessoa fica curiosa, quer saber o que é aquilo, ganha brinde, daí ela vai lá e, enfim, ganha um pouco de informação e de possibilidades de atuação em prol da política pública. E será que isso vai dar certo? Enfim, queria mostrar para vocês uma outra imagem, mas se não, depois... Não, a gente ainda vai dar tempo ali para passar para o nosso pessoal. Agora foi? Ou não? É que a gente... Parece que... Não, mas que não está projetando. Eu estou vendo aqui, mas não está na... A gente ainda tem mais uns minutinhos para... Você quer ir falando, Luana, enquanto isso?
Não, eu acho que Posso fazer uma chamada, então? Só porque a gente está falando de advocacy e de comunicação. Vou fazer um convite para quem estiver aqui, né, no presencial, para que possa ir lá no estande do TJCC. A gente está com uma campanha também do Efetiva Já, que é Efetiva a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. A gente sabe o quanto é complexa essa política. Vocês estão vendo aqui, o Congresso está permeando, todo o Congresso permeando esse tema. Mas a gente está com um quebra-cabeça lá muito legal, um jogo da política, né, como ser efetiva a política. É uma ação também, convido a todos para que possam conhecer e entrar lá também no site do TJCC. Né, a gente faz esse trabalho mais coletivo e de políticas públicas, que vocês possam conhecer algumas das ações. Ó, veja uma tela aqui atrás da gente agora. Opa, será? Vamos lá. Muito bem, agora agora sim, vocês estão vendo, né? Bom, então esse era o conceito, né? Que é uma dose de realidade, e daí que justamente escolhi um dos cards, né? Não foi à toa que eu escolhi esse para apresentação. O álcool é um dos maiores causadores de câncer de mama e de cólon. E daí tem, né, o chamado ação, o call to action. Parlamentar, se o álcool provoca doenças, ele tem que pagar mais imposto, e daí convido a pessoa a acessar o site, que está no ar ainda, convido vocês também a acessarem, que é o dosederealidade.org.br. No site, bom, aqui tem variações do conteúdo, né, acidente de trânsito, violência doméstica, enfim, tantas outras questões, né, de saúde sociais relacionadas ao álcool. Aqui, deixa eu mostrar o vídeo para vocês. Será que vai passar direto? Quem me ajuda aqui? Já está. Brasília, centro do poder no Brasil e, consequentemente, ponto central na luta pelo controle do consumo de álcool. Pensando nisso, implementamos uma estratégia de mídia exterior com o principal objetivo de impactar os parlamentares, chamando a atenção deles desde a sua chegada à capital, com uma mensagem clara que mostra objetivamente como o consumo do álcool afeta negativamente a sociedade como um todo e como reduzir os seus danos. Transformando Brasília, com seus espaços abertos, bela arquitetura e vias largas, em uma grande plataforma de mídia para a campanha de controle do consumo de álcool. E deixando bem claro na cabeça do parlamentar que, se o álcool afeta a sociedade, tem que pagar mais imposto. Obrigada pelo espaço, por mostrar. Esqueci de falar, nessa campanha é fruto do trabalho da CT com a Vital Strategies, que é, né, nossa parceira, a gente está trabalhando junto nesse projeto. Então, essa foi o principal assim, da campanha, o público-alvo realmente parlamentar, em Brasília. A gente vai ter uma segunda rodada logo mais, então, né, fiquem a postos. Mas a gente buscou também falar com a população de outras maneiras, né? Tem o site, como se engajar, eu apoio. As atividades que eu te falei do stand que a gente fez no Congresso, a gente fez projeções em Brasília, Rio, São Paulo, e daí vocês perguntaram de mídias digitais, então, né, aqui também a gente trabalhou com influenciadores, né, então aqui tem um vídeo da Miriam Botan, que teve mais de 1 milhão de views, dela falando, né, da questão de bebê, falando dos problemas do álcool, e daí no final também falando da questão dos impostos, então acho que, né, podem ser estratégias interessantes, ainda que o nosso público-alvo fosse, né, ou a parlamentar, a gente também quis engajar a população e falar com outros públicos. Então, só queria trazer aqui como um exemplo, a gente tem na CT, essa foi uma campanha premiada, esqueci de falar, foi bem legal, ela ganhou o prêmio Lusófonos da Criatividade em Lisboa, ficou boa mesmo. E a gente tem outras campanhas, né? Então, a questão do cancela o vape, vape vicia, que a gente tem trabalhado bastante, a antiga doce veneno, que a gente já apresentou aqui em edições anteriores do TJCC para os ultraprocessados, e que agora é a reforma saudável, a gente tem trabalhado muito com a ideia da reforma tributária. Então, queria agradecer muito o espaço, e acho que encerro por aqui, que já tomei bastante do tempo. Obrigada, pessoal. Obrigado, Laura. Então, acho que vou já começar aqui os encerramentos. Luana, te agradecer aqui pela participação, por
pelo convite, por eu estar aqui, mas agradecer aí também por compartilhar teu conhecimento, tua trajetória toda aqui no nosso palco. Yuri, eu que agradeço. Agradeço por você mediar esse diálogo, né, esse podcast. E a gente aqui, enquanto TJCC, a gente agradece também toda a oportunidade que a gente tem no trabalho em rede, de potencializar a comunicação, de fazer um trabalho também de políticas públicas e advocacy para poder levar informação, sensibilizar os tomadores de decisão e trazer alguma transformação aqui para o nosso sistema de saúde. Obrigada. Obrigado. Palmas para a Luana. Marilice, obrigado também por compartilhar a tua história, a tua experiência também com todos nós. E obrigado mais uma vez e sucesso, que já está, que bom te ter de volta. Né? Acho que essa é a mensagem também que você nos deixa. Também quero agradecer o convite e eu só queria dizer duas coisinhas, bem rapidinho. A primeira questão em relação aos nossos tomadores de decisão, que ninguém escolhe ter um câncer. Ninguém escolhe ter um linfoma folicular dado como sem cura. Então, quando a gente pede um medicamento, é porque a gente precisa dele para sobreviver, para viver. Então, acho que isso deve sempre ser levado em consideração. Acho que isso é bem importante. Eu sou teimosa e eu tenho esperança num SUS, num SUS para todos, efetivamente. Mas, para isso, a gente precisa dessa ajuda. E também para os pacientes. Os pacientes, eu já estou até aqui com a camiseta, né, que a gente não pode desistir nunca. A gente não está sozinho. A gente precisa ser acolhido, acima de tudo. E esse acolhimento é super importante. Então, assim, busquem grupos de apoio, não desistam, contem suas histórias, porque elas são importantes. Foi difícil para mim começar a contar minha história, mas eu sei que ela pode ajudar outras pessoas. Então, contem as suas histórias também. Obrigado mais uma vez. E principalmente agradecer todas e todos que estavam aqui conosco. Mais uma vez, para mim é uma honra participar dos eventos aqui do Congresso, do Todos Juntos contra o Câncer. E preciso deixar uns recados, além, mais uma vez, de agradecer Laura, Luana, Marilice. Falar para vocês que estão aqui no presencial e quem está online, que este painel termina aqui, mas tem, claro, muita ainda programação. A gente está só na metade do Congresso, né? Vai até... ainda tem toda a programação da tarde, mas amanhã tem os podcasts aqui do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, o TJCC no ar, está no Spotify, está no YouTube, e as próximas discussões começam à 13h, simpósio satélite com Lunchbox. Bom almoço para todas e todos, obrigado mais uma vez, e se puderem, né, acompanhem a programação aqui do Congresso e depois mais tarde recupera o meu jornal lá na CNN, que vai ser coincidente, brincadeira. Obrigado, gente. Até a próxima.